Muito bem, voltando com o programa Sérgio Cruz, aqui pela viamorena.com. Estamos ajustando a imagem do Mário. O Mário está. Não, não fica assustado, não, Mário. Tecnologia é isso aí mesmo, tá? Tecnologia. Está me ouvindo aí, Mário? Ele não está me Opa, ouvindo. espera Está um me pouquinho, ouvindo? está meio dificultoso. Eu não estou me vendo aqui na câmera. Não, mas eu estou te vendo você, eu estou te vendo tranquilo aqui. Fica frio com você que eu vejo você, já está ótimo. Eu Não, vendo você. Você está me vendo? Você está me vendo aí? Ah, hein? eu estou vendo bem. Está vendo? Está me vendo tranquilo? Está me ouvindo? Estou ouvindo também. Deixa eu dar só mais uma reguladinha aqui no som. Eu só não estou entendendo porque eu não estou, dessa vez não estou vendo, né? Mas tá bom. Tá bom, não, mas o mundo está te vendo. O Mário, Bom, agora sim. tudo bem agora. Mário, satisfação tê-lo de volta aqui, né, no momento em que você está passando por uns perrengues na vida. Primeiro foi sua mãe, né, que ficou doente e tal. Você teve que fazer um serviço de enfermagem, aí e tal, passou. De repente vem essa história de teu irmão, né? Como é que foi a história do teu irmão? Teu irmão foi atacado pela Covid? Não, né? O problema foi outro. Então, primeiro, né, Sérgio Cruz, bom dia a você, agradecer mais uma vez aí o seu convite generoso, né? Cumprimentar a sua audiência e agradecer aí as condolências, né, que inclusive você me enviou, né, pelo WhatsApp. Isso é muito importante, né? Essas mensagens nos abraçam, né? Servem como um conforto, ajudam muito, né? Às vezes as pessoas ficam assim quando alguém perde um ente querido, né? Poxa, eu não sei o que eu vou falar. Qualquer coisa serve como um afago, né? E meu irmão foi isso, né? Meu irmão foi vítima da Covid, ficou 12 dias internado, não resistiu às complicações, né? Tinha um problema de hipertensão, né? Comorbidade, e infelizmente veio a óbito aí no sábado, né? Sepultamos lá no cemitério das Moreninhas no domingo de manhã. Muita dor, né? Muita tristeza, ainda dói o luto, e é uma situação que não dá para normalizar, né? A gente entende que faz parte do processo da vida, né? Seja pela longevidade, ou seja pela intercorrência, né, de uma doença, mas isso que está acontecendo no nosso país não é normal, né? Não é normal nem, vamos dizer, na média do cenário que a gente vê nos outros países aí da pandemia, né? Um dos piores países aí no combate à pandemia, uma política realmente genocida, né? Não tem que dourar a pílula em relação a isso. E meu irmão foi mais uma vítima, né? Das mais de 500 mil, né, Sérgio, de Pois é. vítimas no nosso país. Tinha quantos anos seu irmão? Era mais jovem que você? 63 anos. 63 anos, mas assim, vigoroso. Ele era da igreja de. Eu falo ainda, porque parece que não foi, né? Hum, Oh, meu Deus. Leva o nome do nosso pai, que te conheceu, né? Ele é o Arnaldo Rodrigues da Silva Filho. Da igreja hum, adventista, né? Então uhum. ele é serralheiro, né? Tem uma serralheria aqui no São Jorge da Lagoa. E estava agora, assim, aproveitando com o motoclube, né? Que é do Uhum. pessoal da igreja. E estava viajando, estava bem, estava feliz, né? E vem uma situação dessa, e é isso, devasta famílias, né? Então, aproveitar e mandar um abraço aí para os meus sobrinhos, para os genros, para as noras, para os netos também. Estou sentindo muito a falta dele. Pois é, quer dizer, todas as famílias brasileiras, direta ou indiretamente, estão, né, passando por isso. Você diretamente, eu passei diretamente, né, porque perdi um sobrinho mês passado, né, jovem, 50 anos de idade, começando, né, consolidando a carreira profissional dele e tal. Então, todas as famílias passaram por essa Sim. tragédia que está acontecendo no Brasil. E Todo como diz mundo você, conhece alguém, pelo menos, né? Tem um amigo, um então, conhecido.
as pessoas que conhecem alguém, né, que tenha passado por isso, tem que refletir muito sobre a responsabilidade sobre isso, né? Não se pode, você não pode, não, ninguém tem culpa, né? Tem que ter um culpado, né? Tem que ser identificado o culpado, por que que ele é culpado. Eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de você, né, de você fazer o seu julgamento, sem precisar. E no caso do Brasil, não precisa nem pré-julgar, né? Porque no caso do Claro. Brasil, o réu está aí, né? O réu está. Você fala. Não precisa nem você falar o nome dele. Né? Ele está aí, está solto. Né? Infelizmente está solto, ainda está solto. Mas, Mário, vamos falar um pouco aqui da CPI da Covid-19. Né? A CPI da Covid-19 no Senado, no seu ponto de vista, né? Ela está rendendo alguma coisa para o Brasil, ou vai terminar em pizza, ou vai terminar em cadeia? É muito difícil prever assim um resultado, né, certeiro para a CPI, porque depende. A gente sabe que é um instrumento de investigação, né? Aliás, é um instrumento da minoria. Já foi errado o governo tentar, acho que foi um baita tiro no pé, viu, Sérgio Cruz, tentar Hum. controlar, determinar qual era o fato que tinha que ser apurado, colocar governador, né? Embora você possa, sim, apurar, né, a aplicação de recursos federais, mas quem investiga governador são as assembleias legislativas, já foi deputado, você sabe disso, né? Uhum. Então, assim, aquela postura de tropa de choque, né? Eu acho que também na bancada que está fazendo um trabalho sério, né, de apuração, às vezes também tem arroubos, né? Às vezes assim, vamos prender, vamos. Tem que ter cuidado com isso também, porque o mais importante, eu acho que da CPI, não é que ela tem que ser sóbria, não. O parlamento, eu acho que também é isso, né? Tem que manter um certo nível de respeito, claro, mas é isso, faz parte também, né, de uma apuração numa casa política. E eu acho que a CPI, ela já foi assim uma. A gente fala uma derrota para o governo, mas uma derrota para um governo que se negou a combater a pandemia, né? Nesse sentido. Uma derrota para quem queria empurrar as investigações para debaixo do tapete, num país, né, que hoje acumula mais de 500 mil de mortos e apostando em políticas negacionistas, que são negacionistas da boca para fora também, né, Sérgio Cruz? Que todo mundo vai se vacinar, né? Assim, e aí você vê criar um gabinete paralelo para difundir, inclusive é um gabinete com uma coisa de presença técnica, né? De médicos, de profissionais, de virologistas, para negar justamente a ciência, né? Mas também vinculado àquele Abraham Weintraub, né? Que era assessor da presidência, para ficar difundindo fake news, né? Induzindo as pessoas, sabe, Sérgio Cruz, a tomar um placebo que o mundo inteiro já comprovou, né, que para ter efeito se tinha que tomar assim, doses muito elevadas, né? E enquanto o governo negligenciava a vacina, disse dezenas de vezes não para Pfizer, e a gente vê que aí o problema não é a China, não é a Rússia, né? Que a Pfizer não é da China e nem da Rússia, né? O problema era esse que está começando a aparecer agora, sem pré-julgar, mas assim, são evidências muito fortes, né? Que não podem ser empurradas para debaixo do tapete de negociação, de propina, né? Inclusive envolvendo diretamente a figura do próprio presidente da República, né? O que é muito grave. Então, acho que a CPI ela presta um serviço ao país, é isso que você diz. Ela vai formando um conjunto probatório, né? Vai reunindo provas testemunhais, provas documentais, né? Fatos que são públicos e notórios também, né? Tem crimes, Sérgio Cruz, que foram cometidos à luz do dia, fazendo live, né? Transmitido. Assim, existe uma produção de provas robustas. Agora você tem que identificar isso, né? A cadeia de comando, né? Até chegar do próprio papel do presidente da República, que é quem ordenava esse gabinete paralelo aí, né? Do chamado do genocídio. Então era o gabinete paralelo, né? Para negociar para vender cloroquina, para difundir a cloroquina, e o gabinete oficial negociando propina, né?
era isso, com as vacinas. $1 a mais, quanto que vale a vida do povo brasileiro, né? É uma coisa absurda, isso no mínimo tem que ser investigado, né? Sobrepreço naquela vacina da Índia, que é uma vacina, inclusive, Sérgio Cruz, que é, é uma vacina e ela é questionada, inclusive, dentro da própria Índia, né? Ela estava na fase 3, na fase de testes clínicos ainda, né? E lá mesmo Uhum. foi antecipado o uso, né? Então, acho que a CPI está trazendo essas evidências, né? E está sendo educativo, sabe, Sérgio Cruz? A gente aprende, né? Você vê os profissionais que vão lá falar, né? Você vê aí, eu acho que vale um registro, o papel da senadora Simone Tebet, né? Assim, das mulheres na CPI, né? Da Cátia Abreu, da Elisiane Gama, elas se revezam, né, ali naquela bancada, né? O papel do Otto Alencar, do próprio Renan, do próprio Omar Aziz, né? Às vezes contei um pouco o Renan. Então, acho que está fazendo uma apuração séria. Dá uma derrapada aqui e ali, mas vai formando um conjunto probatório. Agora, se isso vai resultar em punição, né? Aí depende de fatores políticos e da mobilização da sociedade, que é o que está acontecendo, né? Ontem já teve um super pedido de impeachment, né? Que juntou 123 pedidos, né, que tramitavam na Câmara num só, elencando 23 crimes, né, cometidos de responsabilidade, crimes comuns, e também esse fato novo, né, que é, vamos dizer, a entrada das manifestações de rua pela primeira vez mais massivas, né, contra o Bolsonaro. Acho que isso também é um fator aí que pode, vamos dizer, ajudar que não acabe em pizza, né, pelo menos. Você falou aí do super pedido de impeachment que foi apresentado ontem pela oposição, não foi esquerda, né? Foi esquerda, direita, centro, toda a oposição ao governo Bolsonaro. Você acha oportuno mexer com impeachment agora? Eu acho, eu penso assim que o presidente Bolsonaro, eu até falo, né? Eu desde sempre, eu não me simpatizo com a figura dele, né? Assim, não é só política. A história lá do plano terrorista, de explodir bombas em quartéis, a maneira, né? Ele acabou sendo meio que, como é que é? Saído do exército, né? Uma semi-expulsão, né? Teve que sair para não sofrer um processo de expulsão do exército por causa disso. Aí ele construiu a carreira dele, né? Embora uma bandeira justa, a questão dos soldos, né? Mas assim, a partir de métodos assim, ele não era respeitado nem dentro da Força Armada, essa era a verdade. O Geisel mesmo tem lá umas frases que não são muito positivas, né? Sobre o presidente Jair Bolsonaro. Mas eu falava, sabe, Sérgio Cruz, no início assim da pandemia, que o Brasil precisava de unidade nacional, né? Então, prontamente, quando o prefeito, inclusive aqui, adotou uma postura, né, a favor da ciência, mobilizando o SUS, né? Houve até ainda era o Mandetta, né, o ministro da Saúde. Então, assim, existia. A gente fala agora não é hora de briga política, né, de briga eleitoral. Se o Jair Bolsonaro, né, se dispor a unir governadores, prefeitos, né, sociedade, ter uma fala positiva, né, do combate à pandemia, eu acho que valeria, sabe, Sérgio Cruz, um recuo, né? Porque o que a gente queria era sair dessa pandemia. Nós não vamos retomar a economia se ficar enfiado nisso, com gente morrendo, né, com o sistema de saúde colapsado, sem ajuda, né, para empresas, sem ajuda, sem auxílio emergencial, né, sem socorro ao povo, com a economia quebrando, o desemprego aumentando, a fome aumentando, são milhões em situação já, né, de fome, comendo mal ou passando fome, mais de 20 milhões, 15 milhões de desempregados. Então, assim, o problema é que daí ele começou, é culpa da China, é culpa dos governadores, é culpa dos prefeitos, é culpa do STF, é culpa da velha política, depois se aliou com o que ele chama de velha política. Ele sempre foi do Centrão, né? Era ali, do PT. Então a culpa é de todo mundo, a culpa é da Globo, a culpa é do comunismo, a culpa é do petismo, aí todo mundo já é comunista, até o Dória. Então, assim, uma coisa insana, e pregando negacionismo, aglomerando sem máscara, né? Ele fez disso uma bandeira, ele politizou remédio, né? Placebo. Ele politizou o negócio de tirar a máscara como gesto de liberdade, de rebeldia. Que liberdade é essa, né?
que mata os outros, né? E um negócio suspeito nessa cloroquina também, né? Tem um empresário ligado a ele que intermediou, gastou com isso, né? Tentou impor isso, enquanto a gente vê que ele, na verdade, estava negociando, né? Tem uma negociação de vacina com sobrepreço, né? Pedido de um dólar, né? Quanto que vale a vida do brasileiro? $1. Então, acho que o presidente Jair Bolsonaro perdeu as condições de conduzir o país. E a presença dele no cenário já cometeu vários crimes. Atentou contra o livre exercício dos poderes, né? São vários crimes que ele cometeu, né? Isso depende dos fatores políticos, mas ele perdeu a condição de conduzir o país e a presença dele é um fator que impede a gente de sair da pandemia, que impede a gente de enfrentar os problemas da economia, os problemas sociais. É um fator de instabilidade que ele fica ameaçando o golpe. Teve ontem, né? Na minha cidade natal, Ponta Porã, falando assim, eu tenho o povo e as Forças Armadas. Quer dizer assim, e o cara que jurou respeitar a Constituição? O STF pode ser ruim, você pode ter crítica ao STF, ao Congresso, mas são as instituições da democracia. Como que o presidente pode falar um negócio desse, né? Então mostra que ele está cada vez mais isolado, né? Que mesmo os setores que estiveram com eles estão percebendo. Então acho que o impeachment seria sim uma saída para o país. Agora, o impeachment precisa também construir, vamos dizer, uma transição para que a gente tenha. Eu penso em dois fatores, assim, sabe, Sérgio Cruz? Primeiro, né? Vacina em massa, que é a melhor forma, né, de você conter a pandemia, auxílio emergencial robusto, ajudas pequenas, né, em médias empresas principalmente, e eleições livres, sem esse negócio do cara ficar ameaçando que negócio de voto impresso, né? Eu não quero discutir se o voto impresso é certo ou não, não é isso. Mas vai ficar usando isso para questionar um sistema pelo qual ele foi eleito. Então a eleição dele foi fraude, a eleição dos deputados, né, que alinhados com ele também foi fraude, né? Quer dizer, ele já vai criando a narrativa para chegar na eleição e dar golpe, né? Querer dar golpe. Não sei se ele vai conseguir, também é difícil, né? Tá meio esvaziado, né? Então, mas ele é desses que tentam, né? Ele tem essa propensão proto-fascista, não respeita as instituições democráticas. É assim, é como um touro bravo, né? Que vai, se determina no rumo e não medir as coisas. E o Brasil é muito grande, muito complexo, precisa de mediação. Então esse pedido de ontem é muito importante, né? Não é só a esquerda, né? Eu fiquei feliz, né? Eu tenho divergência com a Joyce Hasselman, com o menino lá, do MBL, o Kim Kataguiri, mas achei bonito aquilo. Isso é o Brasil, um Brasil que precisa também se reencontrar, saber tratar as diferenças, não dessa forma que o Bolsonaro trata, né? Saber respeitar o que o próprio Kim Kataguiri, eu vou usar, nunca imaginei isso. Falou, né? Terminando esse negócio aqui, nós vamos voltar a disputar, mas de maneira civilizada, né? Não dessa forma. O Mário, você está recebendo um abraço do Gustavo Albrecht, do Daniel Pereira, lá do assentamento Monjolinho, no município de Anastácio. Um abraço do Laírson Palermo, que você deve conhecer bem, e Sim. do Idamil Carvalho de Assis. Está mandando um abraço. Um abraço aí para esses amigos. Agora vamos falar um pouquinho do PCdoB. A saída do governador do Maranhão, do PCdoB, é uma coisa combinada ou pegou o PCdoB de surpresa? Então, não é combinado, né? Não foi uma coisa combinada. Pega de surpresa, assim, mas pega de surpresa o momento, né? Já era uma coisa um pouco sentida, porque qual que é o problema, né? Aí a gente tem que ter o maior cuidado pelo seguinte, porque o Flávio Dino não é uma figura de se jogar fora, né? Ele saiu do nosso partido, ele foi para o PSB, é um partido também bom, né? Um partido que tem história, pode estar num projeto aí de nação, né? O Flávio Dino tem um grande papel a cumprir, ele fez um grande governo, inclusive o nosso partido continua lá no governo dele, né? Participando, apoiando, né? Porque nós temos responsabilidade com o país, né? E claro, com o estado do Maranhão. E eu não sei bem os propósitos, né? Se ele quer disputar o Senado, se ele sonha ser vice do Lula, tem muita coisa falada aí, né?
Agora eu não sei, eu penso que talvez o Lula, né, se ele for ampliar para tentar ganhar, talvez vai procurar algo mais assim do centro, né? Porque senão você cresce para dentro, né? Você não expande. O Lula está fazendo os movimentos, né? Embora muito cedo ainda para fechar cenários. Mas em relação ao PCdoB é isso, né? Ele tinha uma posição assim, sabe, Sérgio Cruz, de defender que o partido fizesse uma fusão com o PSB, né? Que o partido abrisse mão daquilo que há 100 anos, né? Claro que a gente reivindica essa história, mas também o PCB é fruto do mesmo tronco, né? O PCB se chamava Partido Comunista do Brasil. Então, essa trajetória, né? O PCdoB é um partido que valoriza a eleição, é o ápice, né, da democracia, da manifestação da vontade popular, mas não é um partido só institucional, né? A sobrevivência institucional do partido, passar cláusula de barreira é importante. Agora, você não pode pegar, né, e abrir mão de programa, abrir mão, né, da sua autonomia, né, se diluir numa outra legenda, por mais respeitável que seja, né? Isso nunca esteve em debate, teve muita especulação na mídia, né? O PCdoB vai se fundir com o PSB, era muito uma coisa que o Flávio Dino, com todo o direito de defender, né? Agora, nós estamos discutindo, não sei se você tem acompanhado, né? E isso foi uma costura que o PCdoB fez, mas de maneira também ampla, né? Que é a saída das federações partidárias, porque vedaram a coligação, né? Já isso valeu na última eleição municipal, vai valer pela primeira vez agora, nas eleições estaduais e federais, nas eleições gerais, e colocar essa cláusula de barreira ainda. São cláusulas draconianas, né? Que restringe, como se o problema fosse, vamos dizer, o número de partidos, os pequenos partidos, né? Quem cria problema para o país são os partidos grandes aí que a gente vê, né? E que vão no negócio da janela ali pegar aqueles que não conseguiram montar a chapa, né? É isso que vai acontecer. Então, quer dizer, e aí? A farra partidária vai continuar. Então, o problema não é exatamente o número de partidos, mas tudo bem, é o que está na lei. Então, a alternativa que pode se ter as federações partidárias são mais duradouras. É a mesma coisa que ter a coligação proporcional? Não, né? A coligação, ela é aprovada na convenção e ela acaba no dia da eleição, né? Aí, se vai participar nem sempre o governo expressa, né? Dizer, um programa ou essa aliança. Aliás, você não pode coligar para vereador, para deputado, mas você pode coligar para prefeito, para governador. Então, a federação ela teria um estatuto, é quase como um partido, um partido que fica mantendo a autonomia, né? Unidos em torno de um programa, de uma ação política conjunta e também nas eleições, por no mínimo 4 anos, né? O partido que quiser também sair no meio tempo da federação pode sair, só que ele vai ficar sem o direito de antena, né? O direito de rádio e TV, sem direito a fundo partidário, sem direito a fundo eleitoral. Então, isso é o que já foi aprovado o regime de urgência disso, né? 400 e tantos votos a 10, a 20. Mas isso não quer dizer que essa votação se traduza. E é um PL aproveitado do Senado, então, se for aprovado, vai para a sanção, né? Ou o presidente sanciona, ou veta, volta para a Câmara, para dar tempo, né? Daquele princípio lá da anualidade, da anterioridade. Então, a gente discutia essa saída com o Flávio Dino. Então, aqui eu vou dar uma opinião muito particular. Eu não achei, assim, tudo bem, né? As pessoas mudam de partido, né? Forma outra opinião, tem uma convicção, não vai diminuir a importância, né? O que a gente fez junto, né? O partido foi importante para ele, né? Teve um momento que a gente era governo do PT, enfrentamos a aliança com o Sarney lá, né? O partido também foi importante para o projeto dele. Aí ele deixa o partido, na hora que a gente está discutindo a federação partidária, então fica assim, só isso, né? Vamos dizer assim, de uma certo desapontamento. Mas boa sorte ao Flávio Dino, ao Marcelo Freixo, né? Estão lá, eu acho que vão cumprir, espero, um grande papel. Mas, Mário, e você acha que... Eu não entendi bem a questão das federações. Quer dizer, o partido forma uma federação, os partidos formam uma federação, vão para a eleição, aí
Continua, a federação continua no mandato, o partido não sai da federação. Como é que é essa história? Porque na coligação, você disse bem aí, o compromisso, né, da coligação termina no dia da eleição. Acabou a eleição, acabou o compromisso. Aí continua o compromisso que os partidos continuam tendo que ficar juntos, continuar juntos. E se acaso aparecer aí um partido que não está respeitando os princípios da federação, como é que faz? Expulsa o partido? Como é que é essa história? Já tem alguma coisa, né, que a gente possa entender melhor essa federação? Sim, na verdade é isso. Não o povo fala, isso aí é uma forma de driblar e voltar com a coligação. É o que eu te falei, a coligação é um negócio temporário ali, né? A gente participa disso, a gente sabe. É um negócio que você faz até em cima muito da conta, né? A federação não, ela é um negócio mais qualificado, é mais duradouro, ela tem que durar pelo menos 4 anos. Então aí os partidos decidem como que vão federar, geralmente vão procurar por afinidades em torno de um programa mínimo, né? Cada partido vai defender lá no seu movimento, no seu núcleo de base, né? Na sua cidade, vai defender vai propagar o seu programa, não vai acabar isso, né? Mas a federação vai ter um programa mínimo, que em torno também de um estatuto, ela precisa ter, isso que está na lei, de um estatuto que vai prescrever instrumentos para você dirimir, né, as eventuais divergências, né, instrumentos de formação de consenso em torno de um programa mínimo de uma ação política conjunta. Então, vai contar para a cláusula de barreira, né, o quociente eleitoral, o voto da federação como um partido só. Aí liderança, tempo de TV e a distribuição de fundo, aí vai ser uma coisa acordada ali conforme o desempenho também de cada partido, né? Então também vai se respeitar isso, mantendo uma coisa mais qualificada, que tem que ter 4 anos de duração, né? No mínimo. Então, se você aprova agora, vai ter federação, você não é obrigado a federar também, federa quem quer, né? Aí federou, né, faz a federação PCdoB, eu estou citando como exemplo, não estou dizendo que isso está em pauta, né? PV, Cidadania, o PSOL, o PSB, o PT, o PDT, enfim, né? O Rede. Falando-se mais os que têm uma certa, né, afinidade. Você, então, vai ficar... A próxima eleição municipal, você vai ter que estar junto, né? Ah, mas se o partido quiser sair da federação, ele pode, né? Só que ele não vai participar do funcionamento parlamentar. E é isso que é o problema da cláusula de barreira. Você pode até eleger deputado, né? O PCdoB pode não fazer a cláusula de barreira, o PSOL, e eleger 4, 5 deputados. Só que esse deputado vai ser o mesmo deputado, como é que é? Vão criar uma distinção de deputados de primeira e de segunda classe, né? Não vai ter o direito a um tempo de fala, não vai ter o direito ao tempo da liderança, vai ter restrições de participação nas comissões, né? Vai ser assim meio que um deputado zumbi que fala, né? Então a federação é mais ou menos isso. Agora, durante os 4 anos, não pode entrar outra, ela tem que ser um negócio mais, vamos dizer, mais perene mesmo, mais rígido, né? Até para que tenha essa coisa do programa também. Eu acho que isso vai ser um bom experimento, né? Isso existe na Alemanha, a própria Angela Merkel, né? É de uma federação. Existe em Portugal, lá o Partido Comunista com os verdes, né? Tem o Bloco de Esquerda. Existe aqui também no Uruguai, a Frente Ampla, né? Congrega dezenas, né, de correntes, o próprio Partido Comunista participa lá também. Existe no Chile, né? Teve na última eleição. Então, acho que é um exercício importante para a democracia, né? Então, aí resolve o problema, né? Não tem aquela coisa de um monte de partido disperso, um monte de candidato, você enxuga um pouco mais o quadro e qualifica com a questão do programa, de ter uma ação política conjunta, acho que pode ser bom para a democracia. O Mário está mandando concordando com você aqui, o Domício Claudino de Oliveira. Tá? Grandes verdades, Mário Fonseca. Obrigado, doutor. Um abraço. O Mário, agora, uma verdade você não tem como escapar. Né? Existe hoje no Brasil, e dificilmente será mudada até por falta de tempo hábil, né? Uma polarização.
polarização entre Lula e Bolsonaro. Não é nem entre esquerda e direita, é entre Lula e Bolsonaro. Você acha que há espaço para mais alguma coisa aí nessa polarização à vida? Você vê pelas próprias pesquisas, né? Quer dizer, a coisa está polarizada, não tem. Polariza, né? Aparentemente você não tem como abrir uma cunha, né, nessa polarização. Você acha que ainda é possível, né, esse ajuntamento aí de partidos de centro-esquerda, de centro e de direita se juntar e apresentar uma fórmula Biden para o Brasil? Então, eu vejo assim, Sérgio Cruz, eu penso que a permanência do Bolsonaro, mesmo enfraquecido, né, mesmo perdendo popularidade do cargo de presidente, né, a gente acompanha, né, por mais que ruim que o cara é um candidato forte a estar no segundo turno, né? O Ciro, que tem o meu respeito também, né? Fala, não, vai ser eu, Lula. O povo já está antecipando muito os cenários, né? Num quadro, a gente está vivendo nos últimos tempos, né, Sérgio Cruz, assim, uma realidade de muita instabilidade, em todos os sentidos, né? Instabilidade de valores, de convívio social, de política, econômica, né? E da própria civilização, né? Então, eu penso assim, que as eleições, se a gente pega de 89 para cá, né, pegando o período da redemocratização, você pega, foi Collor, pegando o segundo turno, Collor e Lula, né, ou ia ser Collor e Brizola. Depois foi Lula e FHC, né, depois Lula e FHC de novo. Então, aí veio depois Lula e Serra, né, que daí o Lula foi isso, né, o Lula ganhou. Aí veio Lula e Alckmin, aí veio Dilma e Serra, aí veio Dilma e Aécio. Então sempre foi forças da esquerda, né, polarizando. Aí emergiu a figura do Lula, do PT, e essas forças, vamos dizer, do establishment, né, político da chamada direita, né, clássica, liberal, né, que era nucleado, passou a ser nucleado pelo PSDB, né. Então ficou essa disjuntiva no país. Então, a polarização, que o povo fala, se é contra ou a favor, a polarização é um dado da realidade, né? Assim, e penso o seguinte, com o Lula, no cenário do Lula fora do jogo, né, antes dele ter os seus direitos políticos restabelecidos, né, da anulação das condenações, tudo aquilo lá, né, suspeição do Moro no STF, o quadro era um. Eu penso que até poderia possibilitar uma terceira via, né? Talvez o Lula teria peso também, né? O PT tem, vamos dizer, uma base ainda preserva, né? Uma base social extensa, embora o Lula seja muito maior que o PT. Então, se permanece o Bolsonaro, eu acho difícil, sabe, Sérgio Cruz? Sim, não estou também, não acho que é impossível. Eu acho difícil. O Ciro está tentando, né? Mas não é só o Ciro. Você vê também que fala-se do Tasso Gereissati, no Eduardo Leite, do próprio Dória, né? Então são vários os nomes, né? Que o Huck já desistiu, né? Que pontuava bem. Então, assim, há uma dificuldade também nesse campo, vamos dizer, dessa centro-direita ou dessa direita, né? Mais clássica, que é contra o Bolsonaro, de também se constituir como alternativa, né? Não sei se você percebe isso. E agora não tem o nome, né? Você não sabe. O Ciro ainda sonha, né? O Ciro sonha, inclusive, ser o candidato. Eu acho difícil, porque ele fica meio dessa de bater no Lula, né? É um cálculo político, assim. Eu não tô aqui fazendo a leitura meio desapaixonada, né, do que eu faria aqui numa conversa normal. Ele, assim, quer sinalizar. Acho que é um cálculo político, né? Assim, a gente também tem que ter drama com as coisas da política. O PT fala mal, né? Então, enfim. Só que qual que é o problema? O Ciro ele tem um programa que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que envolve rupturas, né? Ele conseguiu aproximar o André Lara Rezende, né? Que fizeram na autocrítica do Plano Real, enfim. Mas é um plano de orientação que bate de frente, vamos dizer, com a orientação do PSDB, desses partidos da chamada direita, né? Da Avenida Paulista, né?
os partidos do chamado consenso de Washington, né? Então não sei se ele vai conseguir. Ele teria que mudar o programa, né? Só que aí perde o que... Então é tudo muito complicado, né? Então eu vejo assim, que se ficar Lula e Bolsonaro, acho que tende, eu falo, não afirmo, né? É isso, mas tende a se manter essa polarização e acho que ainda, inclusive, parte dessa direita, se não se articular, corre para o Bolsonaro e uma parte para o Lula. Centro-direita, né? Pegando esses que estão soltos aí. Não vai agrupar numa terceira via. A chance, vamos dizer, desse centro é depor o Bolsonaro. Por isso que eu acho que eles vão apostar nisso, para reocupar o outro polo, né? É a única chance. Porque o bolsonarismo também, sem o Bolsonaro, né? O bolsonarismo existe sem o Bolsonaro, né? Existe, inclusive, um certo tentativa de um bolsonarismo perfumado, né? Mais civilizado. O bolsonarismo é uma corrente, né? Assim, política de massa e de pensamento que veio e que não vai sair também de uma hora para outra, né? Não sei como que vai terminar o tamanho em termos de voto disso, mas o bolsonarismo, né? Ele fora da eleição, né? Ele não tem assim, vamos dizer, alguém que vai pegar tem algum nome da extrema direita, né? A extrema direita foi mal nas eleições, né? Você pega na eleição municipal, foi muito mal. Então, eu penso que a chance, vamos dizer, do centro, da centro-direita mais clássica, de ocupar o outro polo para enfrentar o Lula, e aí vai ser polarização também, né? É tirar o Bolsonaro. Muito bom. Muito obrigado a você por sua participação no programa de hoje. Foi mais uma aula de política de uma pessoa extremamente experiente, né, preparada. E eu gosto de falar com você, e você já se considere convidado para uma próxima oportunidade, para a gente acompanhar a evolução dessa política brasileira. O negócio está, né? Eu falei no início do programa de hoje que o Brasil está tentando se libertar desse clima, dessa fase, desse período de ódio, né, terrorismo político que está passando aí. A gente tem que contribuir na medida do nosso conhecimento, da nossa experiência, para que as pessoas possam entender a que ponto a gente pode chegar, até que ponto a gente pode chegar. Muito obrigado a você, Mário, mais uma vez minha solidariedade pelo perrengue que você está passando e até uma próxima oportunidade. Um abraço muito forte para você, para toda a sua família, todos os seus amigos. Um abraço forte, Sérgio Cruz, um abraço forte à sua audiência, obrigado pela solidariedade. É isso, né? A vida, a gente enxuga as lágrimas, segue em frente e a dor vai se convertendo em saudade. E nesse momento, mais do que nunca, né, Sérgio Cruz? Luta, né? E luta não é no sentido caricato, eu acho que luta de unir o Brasil, né? Eu acho que a dicotomia hoje não é esquerda-direita, não é uma coisa de blocos monolíticos, né? É civilização e barbárie, né? A ciência contra o negacionismo, é a vida contra a morte, a democracia contra o autoritarismo, né? É o convívio democrático contra a anulação, né, do direito do outro falar, até desistir, né? Eu acho que é isso que é a principal contradição hoje no país. Resolvendo isso, a gente segue como sempre, né? Debatendo projetos, programas, defendendo as suas ideologias, e é assim que a gente vai construir, mas nós precisamos unir, né, o nosso país, repactuar o nosso país e evitar que o nosso país se dilacere, né? Porque país dividido não vai para lugar nenhum, né? Tem que ter um pacto social, econômico, político, né? Mínimo. E para nós o pilar fundamental é a Constituição, né? É muito que a gente tem que revigorar nesse momento. Muito obrigado, Sérgio Cruz. Obrigado um abraço. Obrigado pela confiança sempre. Um abraço. Falou, um abraço, Mário.